O homem sabe envelhecer sexualmente? Será que estamos preparados para desfrutar com alegria, com satisfação das diferentes fases da vida sexual? Já pensou sobre isso? É muito grande a quantidade de homens na faixa dos 45, 50 anos de idade que procuram o consultório muito preocupados com um declínio de alguns aspectos do ciclo sexual masculino. O momento em que todos os nossos sistemas orgânicos estão em franco declínio, numa queda na eficiência, é absolutamente natural que também a parte sexual relacionada à capacidade de ereção, de manutenção do pênis rígido, a quantidade de sêmen que sai na ejaculação e o tempo para a recuperação da disposição física para uma nova atividade sexual, tudo isso vai se modificando com a idade, certo? Então, será que o homem está preparado para vivenciar essas mudanças? O que é que você acha? Então, essa semana eu vou falar de dois aspectos muito importantes dessas mudanças que acontecem com a idade e que podem impactar a saúde sexual masculina. Então, se inscreve aqui no canal, não deixa de avisar um amigo ou compartilhar a informação com alguém que você acha que pode se beneficiar e não custa nada você dar um like aí para a gente melhorar a nossa posição aí nas divulgações dos diferentes algoritmos. Então, vamos junto! Bem, é muito interessante perceber que conforme o homem envelhece, cada cultura e cada sociedade enfrenta essas mudanças de uma forma diferente. É muito tradicional, muito comum a gente enxergar que o oriental ele valoriza muito mais a experiência e a maturidade do que nós aqui no Ocidente, numa sociedade muito mais competitiva e que valoriza a juventude eterna. Então, tudo isso, essas diferenças acabam impactando na maneira como cada pessoa vivencia as diferentes etapas da vida sexual. Eu costumo dizer que o jovem ele é muito mais focado em quantidade de atividade sexual e conforme a gente vai se tornando mais maduro, adulto e até mesmo um adulto com mais idade, vão havendo algumas mudanças que transformam a preocupação em quantidade numa preocupação mais direcionada à qualidade do encontro sexual ou da atividade sexual. Esse tipo de amadurecimento ajuda muito o homem a acompanhar as modificações físicas que acontecem conforme os anos vão se somando. Então, é muito comum comparar um rapaz de 20 anos de idade tem muito mais facilidade na obtenção e manutenção da ereção do que um senhor com 55, 60 anos de idade. A maneira como cada um vai praticar a atividade sexual precisa estar adequada com essa realidade. E o que é cruel para o homem é que todas as referências na sexualidade que a gente vai acumulando ao longo da vida, elas são baseadas em experiências passadas. Então, é muito comum o homem aos 50 anos falar: Dr. Walter, mas eu não tenho mais a mesma rigidez que eu tinha aos 30 anos de idade. Meu pênis não fica tão duro como ficava antes. Eu demoro muito mais para atingir uma ereção plena do que no passado. A quantidade do sêmen que eu ejaculo é muito menor. Então, essas referências que acabam sendo muito marcadas na memória do homem precisam ser adaptadas para quando ele já está
com uma idade maior, e quando ele principalmente ultrapassou a faixa dos 45, 50 anos, e o corpo muda. Tudo está diferente, o cérebro está diferente, o coração está diferente, os rins, os músculos. Ou seja, o corpo humano é uma máquina muito complexa, perfeita, extremamente precisa em relação às suas funções, porém, é uma máquina com uma finitude. Todos nós vamos morrer. E esse processo, ele vai sendo gradual, mas bastante nítido depois de uma certa idade. Esse processo impacta também os aspectos sexuais. Só que o homem pode perceber o cabelo ficando branco, a queda de cabelo, a calvície de uma forma, mas ele fica apavorado, ele fica muito assustado, ele fica muito preocupado quando o assunto é desempenho sexual. Daí a minha constatação de que muitos homens não estão preparados para as mudanças que acontecem no envelhecimento. E aí eles se tornam uma presa muito fácil, eles se tornam muito vulneráveis a essa montanha, a essa enormidade de propaganda de soluções mágicas para que o homem permaneça um garanhão eterno. Então, é remédio para ereção, é mais hormônio, é uma cápsula de tríbulos com maca peruana e guaraná e várias outras bobagens que acabam criando uma ilusão de que o homem não vai envelhecer, ele vai continuar tendo aquelas mesmas referências do passado, agora materializadas na nova fase de vida. E isso precisa ser muito bem conversado, porque a ida do homem que está em dúvida se tem ou não algum problema, porque a ereção modificou e aos 60 ela não é igual ao dos 30 anos, isso pode ser encarado como uma oportunidade para o bom profissional de saúde esclarecer o que está acontecendo para que esse homem tome as medidas necessárias e oportunas para continuar satisfeito sexualmente. E daí um divisor de águas, uma grande diferença entre o profissional de saúde que ouve a queixa, ouve a apresentação dos fatos por parte do homem que está inseguro e ele sabe como trabalhar essa informação, e ele não medicaliza, ele não sai dando remédio, ele não sai dizendo que tem que aumentar a testosterona, ele não sai criando atalhos para que esse homem continue se iludindo de que a juventude eterna está ali perto e palpável para ele, mas sim ele investe o tempo em dizer, olha, agora, aos 60 anos, aquelas referências dos 30 anos ficaram para trás. Agora, a sua vida sexual depende muito de como você está com você mesmo, como você está se percebendo dentro de um contexto de relacionamento, com quem você está desfrutando a sua vida sexual, e os aspectos que vão levar você a ficar satisfeitos ou não dependem muito disso. Então, se você continuar com aquela visão, olhando no retrovisor, com aquela visão de que o bom era o que tinha aos 30 anos, infelizmente agora aos 60, você vai começar a desfrutar de uma sucessão de frustrações. Ao passo que, se você olhar o que você tem de positivo, de bom, de bacana nesse momento da vida, olhando para frente e não para trás, no máximo olhar para o lado para ver quem é a sua parceria, com quem que você está namorando. Essa pessoa está satisfeita, está reclamando de alguma coisa ou está muito mais preocupada em ver você feliz, sorrindo e contente. Então, às vezes o homem ele é tão autocrítico, ele se cobra tanto o desempenho perfeito que ele acaba deixando de desfrutar de um momento erótico com a parceria e passa a vigiar o próprio pênis. E vocês sabem, eu insisto com isso, o homem que começa a vigiar o pênis está caminhando rapidamente para as disfunções sexuais. O pênis não gosta de ser vigiado,
o pênis vigiado começa a ficar desobediente. Então, a arte está em você perceber aos 60 anos que você pode ser muito feliz sexualmente. Se você parar de olhar no retrovisor e olhar pelo para-brisa lá na frente, ver a paisagem, ver que coisa linda, ver como tá gostoso ficar com aquela pessoa que você sempre sonhou, aquela pessoa que gosta de você e que juntos vocês são mais felizes, né? Que um acrescenta ao outro, que um troca coisa boa com o outro e que a atividade sexual também vai se modificando com o tempo. Então aquela história de pau duro instantaneamente e penetração o tempo todo até o orgasmo, isso também pode ir se modificando, principalmente com uma preocupação muito maior em qualidade do que com quantidade. Então isso exige um bom profissional de saúde que saiba principalmente escutar e que saiba conversar. Ok? Então um primeiro aspecto aí sobre essa nossa semana sobre envelhecimento e satisfação sexual. Em seguida vou falar um pouquinho sobre como essa importância do quantidade e qualidade pode criar problemas aonde não existe. Então não deixa de acompanhar. O próximo vídeo vem ainda essa semana. Então acompanha aqui, não esqueça, dá uma força pra gente, se inscreve, compartilha, dá o seu like, ou então sugere como a gente pode melhorar. Ó, um e-mail, conta com esse canal de comunicação para me mandar, por exemplo, a sugestão de um tema interessante ou algo que você tem dúvida para as nossas próximas publicações.